Boa tarde a todos e todas. Primeiro agradecer a presença de todos aqui, né? E nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dia em que a gente comemora vários avanços, né, das mulheres na nossa história, mas que a gente ainda precisa, né, ainda o que lutar. A gente tem ainda muitas coisas que a gente precisa batalhar para conseguir vencer. O 8 de março, ele teve origem numa manifestação das mulheres, né, em Nova York, 1857, em que as mulheres lutavam por melhores condições de trabalho. E naquele momento elas fizeram uma greve, fizeram uma grande manifestação, e os patrões, né, simplesmente colocaram fogo na indústria, e algo em torno de 130 mulheres acabaram morrendo queimadas. Naquele momento as mulheres lutavam por redução de carga de trabalho, que trabalhavam 16 horas por dia, então elas queriam a redução para 10 horas por dia, e também batalhavam pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, nesse sentido, que a Comissão de Direitos Humanos, da qual fazem parte o vereador Mauro Pereira, o vereador Rodrigo Beltrão, o vereador Neri e o vereador Renato Nunes, a gente pensou nessa atividade de hoje, que é uma atividade que, na verdade, a gente chamou um bate-papo, Elas na Política, Novos Olhares. E aqui eu já quero agradecer a presença da nossa ex-vereadora, Silvana Piroli, sempre vereadora, Silvana Piroli. Agradecer também a presença da Márcia Rosa, presidente do Conselho da Mulher Empresária, da SIC. Agradecer a presença da Roselene Posa, jornalista do Jornal Pioneiro. Agradecer a presença da Paula Grassi, representando a Marcha Mundial de Mulheres. Também agradecer a presença da nossa deputada estadual, Marisa Fórmula, que se faz aqui presente, e todas as pessoas que estão aqui acompanhando esse debate. Então, esse debate ocorre aqui na Festa da Uva. Nesse momento, a nossa ideia era convidar, a gente já convidou a ex-vereadora Ana Corso e a ex-vereadora Rosane Ramisch, mas por problemas pessoais, né, elas não conseguiram estar presentes. E a gente deixaram um abraço para todos que estão acompanhando esse debate. Infelizmente, a gente tem poucas vereadoras, né, na história da nossa Câmara de Vereadores. Nós tivemos apenas 9 vereadoras em toda a história. E aqui eu quero citá-las até como forma de reconhecimento nesse dia, né, da luta delas, de todo o esforço que elas tiveram na história da nossa cidade para conseguir chegar na Câmara de Vereadores. Então, a nossa primeira vereadora foi a Esther Benvenuti, que se elegeu em 1960. Também a Iroque Aradia, em 1973, ela foi vereadora. A Gilda Nora também foi vereadora em 79, 82 e 87. Na verdade, ela assumiu como suplente, né, há alguns anos. A Raquel Graziotin, que também foi a nossa primeira presidenta mulher da Câmara de Vereadores. A vereadora Geni Petef, que também foi presidente, né, da Câmara de Vereadores. A Rosane Ramisch, a Silvana Piroli, a Ana Corso, e eu hoje sou a única vereadora, então, aqui da Câmara de Vereadores, atual legislatura. Queria também registrar e agradecer já de início a presença aqui da nossa corte da Festa da Uva, Giovana, Gabriele, Karina, muito obrigada pela presença de vocês, por favor. Aqui também já vejo o vereador Edson da Rosa, o vereador Mauro Pereira. Eu vou passar, acho que rapidamente aqui já para Giovana, fazer uma saudação, né, pelo dia 8 de março, antes da gente iniciar o debate. Por favor, Giovana. Então, boa tarde a todas as mulheres presentes, boa tarde a todas as autoridades, obrigada pelo convite de estarmos aqui hoje podendo falar um pouquinho dessa figura feminina que realmente expressa muito trabalho, muita força, e muita mãe, né, muita garra, e a gente realmente tem que valorizar cada espaço que a mulher vem tendo na sociedade, tendo o seu trabalho, sua valorização. Isso é muito importante. Então eu parabenizo todas as mulheres aqui presentes, não só as que estão aqui, mas as que estão nos assistindo, as que estão presentes em todo o mundo, em todo, né, o parque, que realmente se sintam privilegiadas, que realmente a gente tem que nos dar os parabéns, porque somos guerreiras, somos fortes, e a figura da mulher é algo que a gente realmente tem que valorizar muito e trazer sempre com muito orgulho e amor a nossa valorização. Então, muito obrigada e foi um prazer podermos estar aqui agora. Obrigada, Giovana. As princesas?
Então, uma boa tarde a todos. Também saúdo a todos aqui presentes. E como a Giovana falou, nós mulheres, nós somos uma figura que realmente, como nós podemos ver, nosso monumento imigrante, é a mulher, ela é força, ela tem garra, ela tem trabalho. Então, realmente, nós temos que valorizar essa pessoa, essa mulher, essa figura maravilhosa que Deus concedeu, com certeza. Então, uma boa tarde a todos. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Denise, pelo espaço. Parabéns por ser a única mulher vereadora, né, que nós temos agora na casa. E, claro, a mulher é o símbolo feminino, né, que é da geração, então é a geração da vida. Não tem ser mais valioso do que a mulher, porque ela pode dar a vida a outro ser. Então, é um prazer nós estarmos aqui hoje, no Dia da Mulher, com todas vocês mulheres, líderes aqui da nossa cidade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada à nossa corte, todos os presentes. Eu vou passar, então, agora a palavra já para a nossa ex-vereadora Silvana Pironi. Boa tarde a todas, né? A Márcia, a Roselene, a Denise, a Paula, a Rainha e as Princesas, a quem estão aqui, a vocês todos que estão aqui no stand e quem está nos assistindo. Eu acho que é bem importante essa iniciativa, nesse 8 de março, porque nós temos muito que comemorar, mas também temos muitos desafios como mulheres, né? Nós nos acostumamos mais com alguns papéis, a mulher mãe, a mulher companheira, a mulher do trabalho, mas ainda temos muitos desafios. Nestes 8 de março todos, temos o desafio de não considerarmos estranho e nem ímpar, como é neste momento na Câmara só termos uma mulher, né, como vereadora. Nós temos que lutar muito ainda e deixar de nos acostumar com a pouca presença ainda das mulheres na política, com ainda um salário por funções iguais bem menor das mulheres, né, com a pouca presença ainda das mulheres em postos de comandos importantes da iniciativa privada, o que faz com que a gente tenha ainda muitos motivos para juntos buscarmos, junto com os homens e junto com as mulheres, mas as mulheres se organizando e tendo os homens também como os parceiros, porque as mudanças na sociedade, elas são construídas por muitas mãos. Sozinhos, nós até conseguimos, ou sozinhas, nós até podemos chegar mais rápido, mas juntas nós chegaremos mais longe. Eu acho que é isso que nós temos que, neste 8 de março, nos darmos conta, de que juntas, nós mulheres, precisamos continuar chegando mais longe, né? Em termos de igualdade, em termos de igualdade de oportunidades, em termos de reconhecimento. Que nós somos diferentes e essas diferenças precisam ser celebradas. Nós não queremos que todos sejamos iguais, né? Mas queremos o mesmo respeito e a mesma igualdade em uma série de funções, entre elas na política. Bom, obrigada, Silvana. A ideia é a gente fazer um bate-papo, fazer uma conversa sobre a participação das mulheres na política. Então, né, aqui eu deixo aberto para, né, quem quiser já intervir. A Rose? Boa tarde a todos, meu nome é Rosilene, eu sou jornalista e trabalho mais diretamente na área política. Então eu gostaria de perguntar a Silvana, ex-vereadora, e a Denise também. Aliás, gostaria de agradecer o convite, né, por fazer parte desse debate. Nós já tivemos uma governadora mulher, temos uma presidente mulher, e essa questão que foi falado no início, de que hoje temos apenas uma vereadora. A maioria do eleitorado é feminino. O que acontece? Caxias é, na opinião de vocês, Caxias é uma cidade machista? Eu acho que não é só Caxias que a gente vai pensando quem é que é machista. Eu acho que a sociedade como um todo, ainda na política, considera pouco a participação das mulheres, né? É uma questão também cultural, porque as mulheres, durante um período muito grande na história, elas são vistas em outros papéis. O papel da mãe, o papel de quem ajuda em casa, mas não o papel de quem pode ter outras funções. A política ainda é uma função eminentemente masculina.
o jeito, a forma com que se faz. E nós temos experiências, não é só no Brasil, né? Eu acho que não é Caxias só, né? No próprio mundo. Essa terça-feira toma posse a Bachelet, né? No Chile. Então, as mulheres estão hoje ocupando espaços importantes. Mas se nós formos olhar a história da humanidade, é um período pequeno e ainda é pouca participação. Então é preciso que, num conjunto de desafios, tem a questão da participação das mulheres, tem o fato de nós ainda sermos as consideradas as mais responsáveis pela questão familiar, o que dificulta a participação das mulheres, tem a pouca participação das mulheres na política, nós temos uma democracia recente no Brasil. Então acho que são vários fatores que fazem com que as mulheres ainda tenham pouca representação. A forma de eleição dos nossos representantes, que ainda é uninominal, que ainda se dá né, dentro de chapas, mas individual. Então, acho que na reforma política que nós defendemos, né, onde tem uma lista partidária e onde a lista seja intercalada de um homem e uma mulher, eu acho que nós aí teremos oportunidades. Então, eu acho que a igualdade das mulheres na política, ela passa pela reforma política, ela passa pelo financiamento público e ela passa pelo voto em lista, porque esses são os caminhos de dar às mulheres as condições necessárias para que elas possam participar de uma eleição. Só quero registrar a presença também do vereador Rafael Bueno, agradecer. E acho que só para complementar também, já que a Rose também, né, me perguntou sobre esse tema, eu vejo que acho que a eleição da Dilma e a eleição da governadora Ieda, elas mostram que quando são dadas condições iguais para uma candidatura feminina e masculina, as mulheres atingem o seu objetivo. Agora, quando a gente vê no parlamento, as condições não são as mesmas, não são a condição de estrutura de candidatura. Hoje, uma candidatura feminina ela arrecada muito menos que as candidaturas masculinas. Então, eu diria que as pessoas elas votam no candidato que elas conhecem. E como as mulheres não conseguem ter recurso suficiente para colocar a campanha na rua, para ter a divulgação necessária para conseguir o objetivo de ser conhecida, além, claro, da tripla jornada de trabalho, né? Além de toda a condição familiar, que acaba sendo uma grande dificuldade para as mulheres, porque a mulher ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, tem que trabalhar, tem ainda fazer campanha, né? Se não estudar. Então, ainda é muito... As mulheres não partem do mesmo ponto do que os homens, né? Então, acho que tudo isso ainda influencia e faz com que para as mulheres seja bem mais difícil atingir o objetivo. Eu acredito que a sociedade ela ainda tem esse resquício patriarcal, e ainda a gente precisa avançar bastante. Só para concluir, então, essa questão... Ok, tem tudo isso que tu colocou, mas assim, será que as mulheres também não aceitam ficar numa posição secundária? Porque quando a gente pega uma listagem, por exemplo, de candidaturas, além da dificuldade dos partidos terem para preencher a cota né, feminina, a gente fica que são poucos nomes que de fato estão nessa listagem participando com o objetivo de conquistar, né, um cargo. Muitas vezes elas estão ali num papel secundário, né? E isso acaba depondo contra as próprias mulheres. Não que homens não façam isso, fazem também. A gente sabe, né, que para ter completar o número de candidatos, enfim, as pessoas se colocam, né, à disposição do partido, isso é natural. Mas isso acontece muito mais, às vezes com as mulheres, só para preencher a cota, né? Boa tarde a todos. Eu acredito também que, como uma questão de história, a mulher veio a votar bem depois do que o homem conquistou o direito do voto. Então, foi um caminho para se conseguir o direito do voto, mais um caminho para a mulher conseguir chegar a começar a concorrer. E o que a gente falou, a mulher ainda hoje vê, a própria mulher, vê o cargo político como masculino. Por quê? A mulher não diz assim, eu vou concorrer, não vou comentando, né? A mulher primeiro vê, bom, o meu marido vai ajudar, como é que eu vou organizar a casa para depois pensar, eu vou concorrer? O marido, ao contrário, ele se candidata e depois ele vem para casa e conta, ó, tô candidato. Então, eu acho que isso é cultural realmente da mulher pensar em todo esse outro lado. E realmente a questão de cotas prova que ainda não tem suficientemente mulheres que se candidatam, mas
Eu acredito que isso vai mudar e aquilo que a Silvana falou, que as mulheres têm que se unir e saber o poder que elas têm e de que elas podem eleger, sim, as candidatas que elas entenderem que podem cumprir o nosso papel. Mais perto. Boa tarde a todas, boa tarde a todos aqui presentes. Então, continuando esse debate, a gente também não pode esquecer, assim como o mundo ele é organizado pelo sistema econômico capitalista, a gente também tem um sistema que organiza as relações humanas. Nesse caso, é o patriarcado. E o patriarcado ele é muito antigo e está enraizado nas nossas relações, no próprio Estado, nas igrejas, em tantas outras instituições. Então, como tu colocava, Márcia, que o espaço público ele ainda é visto como masculino. No chamado patriarcado, tu tem a divisão sexual do trabalho. O espaço público é o espaço masculino, o espaço mais valorizado. O espaço privado é o espaço do lar, da casa. Então, essa saída é muito recente da mulher, da casa, do privado, do cuidado com os filhos do lar. Tem um longo caminho a ser percorrido para que a gente possa não só ocupar os espaços públicos institucionais, tem uma série de outros espaços públicos que as mulheres devem ocupar e sair das suas casas. Não se pode culpar, então, só o eleitorado feminino, porque é cultural, o patriarcado está nas mulheres que elas devem ser donas de casa, e por mais que também elas estejam lá fora no trabalho, geralmente são profissões muito ligadas aos cuidados. Então, por que a saúde, por que a gente tem muitas mulheres enfermeiras, por que a gente tem muitas mulheres professoras? É porque a organização ela ainda é muito patriarcal. Então, tem uma questão cultural que é através da conscientização das mulheres, é organizar coletivos, é organizar debates, enfim, mas também tem outro lado, que o próprio sistema político ele tem que dar abertura, criar mecanismos para que as mulheres possam participar. Então, seria uma via de mão dupla, né? A conscientização das mulheres, mas também criar mecanismos para que a gente possa garantir uma maior participação. E que também possamos eleger mulheres comprometidas com a nossa luta, né? Que representam projetos que reconheçam essa desigualdade no mundo entre homens e mulheres e que possam também pensar projetos, pensar uma série de outras propostas a nosso favor, a nossa realidade. Acho que além dessas questões, só para a gente aprofundar um pouco, né? Quem já experimentou isso de concorrer e de se colocar numa disputa eleitoral, o nosso ponto de partida é diferente hoje em diferentes partidos. Eu faço parte de um partido político que é o PT e nós temos as cotas de mulheres na direção há muitos anos. Nós agora temos paridade, então nas direções são metade são homens e metade são mulheres. Então nós temos um incentivo muito grande da participação política e mesmo assim eu acho que não é uma condição fácil. E tanto que essas condições ajudaram que nós somos o único o único partido que elegeu 2 mulheres. No momento em que teve 2 mulheres na Câmara, ou 3 mulheres, né, era a ex-vereadora Geni, do PMDB, e 2 vereadoras do PT, né, em 2 momentos da história, uns lapsos da história em que as mulheres tiveram uma participação maior. Mas mesmo nos partidos de esquerda, onde tem essa trajetória e esse compromisso maior com a luta das mulheres, nós temos ainda, eu sempre digo, o ponto de partida não é a mesma coisa. Por isso que é importante uma reforma política. Eu acho que nós mulheres temos que nos organizar, mas temos que também nos darmos conta das condições objetivas para uma campanha eleitoral. Ela passa por superarmos os obstáculos que hoje impedem uma participação maior das mulheres. O sistema eleitoral em que o voto é individual, onde o financiamento é privado e onde se estabelecem outros patamares de relações, as mulheres elas estão em muita desvantagem. Então, o financiamento público das campanhas eleitorais e o voto em lista e a lista paritária, que é o que a gente defende, de homens e mulheres, vai colocar, sim, a luta das mulheres em outro patamar. Agora, é importante que na política a gente não tenha uma visão ingênua, né? Não basta ser mulher, é preciso que a gente tenha clareza de que lado essas mulheres estão. Então, nós defendemos projetos diferentes de sociedade, temos concepções diferentes e isso faz a riqueza da democracia brasileira.
mas existem mulheres que não defendem a luta das mulheres por um princípio histórico e ideológico. Então, acho que eu sou daquelas que sempre convido, né? Eu acho legal me darem os parabéns no Dia das Mulheres, mas não só me parabenize hoje, venha comigo e venha para a luta, entendeu? Porque nós temos muita coisa para lutar ainda. Nós queremos uma sociedade justa, e a sociedade justa que a gente acredita é uma sociedade onde homens e mulheres sejam vistos pelo que são e não tenham diferença pela questão de gênero, onde a gente não tenha uma desigualdade pela questão de raça, ou de etnia, ou de condição social. E construir essa nova sociedade democrática, plural, ela pressupõe que homens e mulheres, né, no seu tempo, nesse momento histórico, participem daquilo que a sociedade oferece e busquem, através dos seus mecanismos, ou é da mulher empresária, ou é no sindicato dos jornalistas, né, ou é no sindicato dos servidores públicos, ou é na Marcha das Mulheres, encontrar formas de militar e de mudar o mundo em que a gente está. Porque as mudanças acontecem a partir de onde a gente vive. Ninguém muda pela gente, a gente é que ajuda a mudar o mundo a partir do lugar onde a gente está. Uma curiosidade, e dentro da Câmara de Vereadores, já tendo o mandato, como é que funciona? É tudo assim tratado com igualdade? Há alguma diferenciação pelo fato de ser mulher, afinal, eleitas, né, detentoras de mandato? Olha, eu vou parafrasear a presidenta, né? Nós somos brabas cercadas por homens meigos. Né? Porque na política não é diferente, não. Acho que a gente tem são muitos estereótipos ainda das mulheres. Se nós somos fortes, duronas, porque a gente é braba, mal-humorada, existe esse estereótipo. Nós temos que ser francas, né? Muitas vezes. Se a gente é mais meiga, mais tranquila e tal, ela é mais frágil, é mais isso e mais aquilo, enfim. Mas eu sempre digo, o espaço é um espaço ainda muito masculino. Eu acho que nós, mulheres, temos muita dificuldade de lidar com ele, e é uma disputa como em qualquer espaço de trabalho, né? No nosso espaço de trabalho com os homens, são espaços onde tem competição, onde tem muita amizade também, muito companheirismo, muita solidariedade de alguns, né? Mas também são espaços mais difíceis. Então, eu acho que esse viés de gênero, ele se reflete em todos os espaços, na política, na empresa em que se trabalha, no local, né? Dependendo como é que a gente trabalha as relações humanas, eles reproduzem as relações da sociedade. Mas existe muito essa coisa, né, de que se as mulheres são muito duronas é porque elas são brabas, né, ou estão de TPM, né, e se elas são muito meigas, elas estão sempre chorando, quer dizer, né, então esse estereótipo, acho que existe, a gente precisa combater, né. Nós vimos a própria presidenta, digo, entre aspas, é vítima não, mas ela é muito falado, o jeito do comportamento, se está séria é porque está braba, né? Se ri muito porque está muito alegre. Então, acho que se reproduz essa forma, esse modus operandi da sociedade em todos os ambientes. Na política não é diferente. Eu também quero reforçar essa fala da Silvana, né? Eu digo que quando os homens falam de forma mais forte, eles são austeros, são firmes, né? E a mulher, então, é braba, né? É temperamental. Então, tem uma diferença, sim, nessas considerações, né? E tem esse preconceito, né? Do que deve ser uma mulher e o que deve ser um homem. Então, o espaço da política, ele é um desafio, sim, para as mulheres. E eu vejo um outro ponto que, pesquisando um pouco a história das mulheres que estiveram na Câmara de Vereadores, eu conheci algumas, mas, né, muitas eu não conheci. E o que eu percebi é que, para chegar na Câmara de Vereadores, a mulher vereadora, ela tem que ter... todas tiveram ensino superior. Então, elas têm que provar que são qualificadas, que estudaram, né? E para os homens já não tem essa exigência, né? E normalmente no mercado de trabalho é mais ou menos isso, né? Os homens, eles têm os cargos de chefia, independente de qualificação, mas a mulher, para ter, sempre vem vinculada à qualificação. Então, acho que isso é um dado importante da nossa Câmara de Vereadores, da história da nossa Câmara, né? Só acrescentando também, e quando que uma mulher é jovem, é mais difícil ainda porque tu traz o preconceito geracional. Então, eleger uma mulher já é difícil, quem dirá uma mulher jovem. No caso,
Atualmente a gente tem uma única mulher e jovem na Câmara de Vereadores. Trazendo também aqui um pouco da história de Caxias, além das mulheres que estiveram no espaço legislativo, a gente também teve outras mulheres que tiveram em tantos outros espaços, sindicatos, escolas, enfim, envolvidas na questão da política. E aí eu queria trazer, antes a Rosilene falava se Caxias era machista, tem esse livro aqui da Maria Bel Machado, Mulheres Sem Rosto, que conta um pouco da história conta muito da história das mulheres de Caxias, no campo, na cidade, e aí coloca que a gente teve lá em 1937, a Segismunda Pese, ela foi eleita presidenta, né? Na época não tinha flexão do gênero, mas na época ela foi presidenta do Sindicato dos Bancários, e logo em seguida um jornal local, ele fez uma crônica criticando essa eleição que teve, no caso ela pôde ganhar, ela pôde ser representada. E aí eu vou só ler um trecho rapidamente, respondendo um pouco da pergunta, porque que Caxias traz um pouco desses resquícios, né, patriarcais e machistas. E aí colocava: se isso continuar desse jeito, amanhã ou depois teremos por aí em Caxias uma prefeita, uma bispa, uma delegada de polícia. As mulheres estão tomando conta de tudo. E nós, homens, ficaremos em casa cozinhando, limpando, lavando roupa, servindo e, quem sabe, acalentando e amamentando os nossos queridos filhos. É preciso reagir, minha gente. Antes ele também coloca que isso não é alarmante, é lamentável ter uma mulher presidenta de um sindicato. Então, é muito cultural isso. A gente teve há pouco também tempo algumas crônicas aqui da região que também falavam dessa questão da mulher. Lembrar que o feminismo, essa luta das mulheres, ela não quer justamente trocar esse poder, inverter o poder, né, a hierarquia. Muita gente mas as mulheres querem ocupar o espaço para trazer o homem para fora. Não é isso. A gente quer igualdade, a gente quer que as relações elas não sejam hierárquicas, não sejam pautadas por esse poder que traz injustiças para nossas vidas. A violência é consequência desse mundo patriarcal, a defasagem salarial ela é consequente disso. Então a gente não quer ocupar os espaços para chegar e trocar de hierarquia, trocar de poder. A gente quer igualdade nas relações, e isso vai se espelhar nos espaços institucionais, em uma série de outros espaços. Eu só complementando também, eu acredito que no próprio empresariado, na indústria, houve uma certa época em que existia realmente falta de mulheres nos cargos mais elevados. Hoje em dia, eu não acredito. Eu acredito que a mulher que quer, ela vai lá, ela conquista e ela tira o cargo de qualquer um. Existe realmente a desigualdade no salário, isso a gente sabe em alguns, principalmente naquela classe mais baixa, né, que ela não tem como brigar, é isso e deu. Já na política, pelo menos isso a gente conquistou, que é a igualdade salarial. Mas assim como as mulheres também se acordaram nessa parte das empresas, eu acho que agora, aos pouquinhos, elas vão se acordar e também vão começar a ocupar o espaço delas na política. Só para complementar essa questão das mulheres e o mundo do trabalho, no caso a representação, no serviço público, por exemplo, onde os salários são definidos não pela questão de gênero, mas por uma questão de que tipo de cargo se ocupa, a maior parte dos cargos são de mulheres, né, em diferentes níveis, não só nos professores ou na área da saúde, mesmo na área administrativa, pelo grau de formação e pela profunda escolarização. Então essa questão de que as mulheres buscam uma profissionalização maior, e quando tem oportunidade elas vão à luta no sentido de buscarem estudar mais e se profissionalizarem, e tem na carreira pública um espaço que hoje ele é muito mais ocupado pelas mulheres. Acho que das diferentes áreas profissionais ainda é o espaço onde as mulheres são maioria, e portanto é um pequeno espaço onde não há essa defasagem na questão salarial. Mas em outras áreas não, né? E no caso dos sindicatos, só para lembrar um pouco da história de Caxias, muitas mulheres, acho que Caxias tem uma história de muitas mulheres na área sindical em diferentes ramos, né? A Ana Corso, que é vereadora, também foi presidente do Sindicato de Fiação e Tecelagem.
né? A Gessi Prates foi presidente dos gráficos, né? Eu fui presidente do Sindicato dos Servidores, associação e depois sindicato, fui a primeira mulher presidente. Então, as mulheres têm toda essa história em Caxias de serem também, não só de se envolverem na política, mas a política foi uma consequência do seu envolvimento sindical. Eu acho que essas trajetórias refletem um pouco isso. Eu só gostaria de agradecer. Eu sei que a nossa corte precisa seguir, né? A Festa da Uva é no último final de semana, tem muitas agendas, né? A gente gostaria muito de agradecer Giovana, a Karina, a Gabriele. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E a gente torce que vocês, né, na corte também ajudem a fomentar a participação das mulheres em outros espaços, né? Na política, nos espaços de organização. Mas obrigada pela participação. Silvana, é difícil conciliar família e política, mandato? Eu, sinceramente, deixa eu já forçar a pergunta, né? Exagerar um pouco a pergunta. Eu, como vereadora, eu vejo a agenda é constante, é muito trabalho, e eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que foi para as vereadoras que foram vereadoras antes de mim. Porque eu tive a sorte, eu diria, de ser vereadora solteira, sem filhos, né? Podendo ter o tempo, estava estudando, mas eu conseguia conciliar, né? Mas eu ficava pensando, meu Deus, para uma mulher com filhos, né? Como é isso, né? Então eu também quero reforçar essa pergunta para a Silvana. Olha, eu acho que são experiências muito únicas, assim, né? Eu vou falar por mim, é uma experiência muito pessoal. Eu tenho um casal de filhos, hoje eles já são criados, já têm 22 e 20 anos, mas a Renata nasceu quando eu era presidente do Sindicato dos Servidores, da associação, e o Germano também, e também presidiu o PT naquela época. E quando eu fui vereadora, eles eram muito pequenos, né? Eles saíam da escolinha e vinham para o plenário da Câmara, ficavam sentadinhos lá esperando a sessão terminar, muitas vezes. Eu acho que esse eu acho que é um problema para as mulheres, não do ponto de vista da operacionalização do trabalho doméstico, porque a gente encontra outras alternativas para o trabalho doméstico, mas ainda a sobrecarga e a responsabilidade que nos é colocada da educação, na formação, e que nos é cobrada da sociedade, que a gente mesmo cobra. Cada uma de nós, eu cobrava de mim mesma, era aquela presença da mãe, né, mais junto, assim, com os filhos. Eu acho que a atividade política nos retira, assim, de casa. Não, com todos os compromissos é difícil conciliar. Acho que a gente precisa, eu no caso tive e tenho um companheiro que sempre foi muito companheiro nisso, né? É o pai dos meus filhos, mas ele sempre foi muito companheiro, me apoiou muito e assumiu coisas muito importantes e fundamentais para que eu pudesse seguir a militância política. Acho que a parceria dentro de casa ela é decisiva para as mulheres e ter companheiros. Como também uma boa rede de apoio. Acho que por isso que eu sempre digo, a luta das mulheres e superar essa condição de que a responsabilidade só do cuidado dos filhos era muito mais nossa, né? Hoje está mudando um pouco. Eu acho que o legado que a minha geração deixa para a próxima geração é de que é possível as mulheres irem para a luta, de que é possível a gente ir para o mercado de trabalho, de que os nossos filhos podem ser criados juntos, pai e mãe, né? Mas são barreiras que a gente teve que romper e ainda tem que romper. Mas a principal barreira é a da gente mesma, né? De poder fazer as coisas sem ficar achando que nós estamos, entre aspas, né, devendo aquele tempo para os filhos da gente. Eu sou muito... eu tenho uma relação muito boa com os meus filhos, eu sou muito grata à vida por essa experiência, pelas oportunidades que eu tive. Eles hoje são muito militantes, compreendem a vida e são muito militantes, participam ativamente e acho que lá em casa eles conseguem colocar mais em prática essa questão de não ter uma opressão
maior de gênero, acho que isso também é uma coisa importante, mas é um desafio a superar. Eu acho que a gente precisa superar na sociedade de que o cuidado, a família, são valores que são importantes e são decisões individuais, né? Nem todo mundo precisa ter essa forma de vida, mas onde tem é preciso que se tenha muita solidariedade. Eu contei também com muita solidariedade de muitas companheiras e de muitos companheiros do PT que me ajudaram em muitos momentos para conseguir dar conta desse trem todo que é, né? Eu acho que esse é uma condição que ainda nós vamos ter que ir superando com o tempo. Mas não é impossível, é como o trabalho, né? Eu sempre digo que o tempo que a gente deixa com os filhos, e eu aprendi isso a duras penas, o que vale é a qualidade do tempo que tu estás com eles. Né? Não adianta estar o tempo todo e não ter. É a qualidade do tempo, a gente precisa se organizar com uma série de outras coisas, né? Mas também tem um outro sentido da nossa militância, que quando ele é compreendido pela família, pelas pessoas que nos cercam, ele também tem um outro gosto, de que quando você está participando, você não está trazendo coisas em benefício pessoal, você está lutando para que a vida seja melhor para todos. Então, quando nós estávamos no movimento estudantil brigando para a universidade pública gratuita e para que todo mundo tivesse direito à universalização do ensino, por exemplo, eu pude ver isso hoje como professora, quando se universalizou o ensino fundamental, quando todo mundo tem vaga no ensino médio, quando hoje os jovens podem ter oportunidade de ter uma faculdade, né? A nossa geração não tinha universidade pública em formas, né? Muitas outras alternativas. Hoje existe o ProUni, hoje tem uma série de formas e alternativas para a juventude, que são lutas de homens e mulheres que querem garantir uma vida melhor para a população. Então, isso é fruto da luta política. A luta política é boa, não é uma coisa ruim não, gente. O pessoal criminaliza muito a política. E eu sempre digo, a política, ela é até o ar que a gente respira depende de decisões políticas. Tudo na vida depende de decisões políticas. Se a gente não participa, não faz, não vai à luta, alguém vai fazer pela gente. E aí nem sempre os resultados são os que nós esperamos. Então, se a gente quer que as coisas mudem, melhorem, vamos desacomodar, vamos deixar de dar culpa e achar que o outro é o responsável e vamos fazer cada um pouquinho, vai ficar mais fácil para todo mundo e vai ficar melhor. Eu acho que a vida melhora com isso, né? Mas as mulheres estão convidadas, não é impossível. Eu tive 2 filhos nessa conjuntura e acho que eles também, né? Tão bem, tão grande, tão feliz, tão contente, então acho que eu sou uma mãe realizada desse ponto de vista. Bom, obrigada, Silvana. Deixa eu abrir aí para a plateia aqui, se alguém quiser fazer alguma consideração, em especial a nossa deputada Marisa Fórmulo, que foi a nossa deputada mulher, assim como a Maria Helena, que nos representam em Caxias, as 2 mulheres, mas eu gostaria de convidá-la a fazer uma fala, deputada. Eu estava abraçando as pessoas ali fora, fiquei desconcentrada, mas primeiro eu quero saudá-las pela atividade que estão desenvolvendo, que é uma forma de potencializar a força das mulheres, não só na política, mas das mulheres enquanto agentes de transformação da sociedade. E o segundo elemento importante, os depoimentos que vocês deram, me fez lembrar, aí a Silvana que estava na coordenação da campanha na época que eu fui candidata a vice-prefeita, como eu fui a primeira mulher vice-prefeita e a primeira mulher que também foi prefeita em exercício, mas na campanha, Rose, um jornalista chegou e me disse assim, bem, a senhora, apesar de ser mulher, né? Aí quando ele disse, eu olhei para ele e perguntei, como... Sim, apesar da senhora ser mulher, quando ele disse, eu disse, me empreste esse gravador um pouco. Eu queria ficar com o gravador dele porque eu tinha esse jornalista preso a vida inteira, né? Na medida em que a forma de perguntar e o tipo de pergunta, às vezes expressa uma discriminação que parece uma elegância, né? Mas acho que a gente vai superando. Eu lembro que quando eu fui às primeiras sessões oficiais, eu sempre tinha restrições até de ocupar as mesas oficiais, que eu ia como vice-prefeita.
Mas lentamente a sociedade foi absorvendo, assumindo e achando muito interessante que tinha mulheres na nossa cidade já assumindo funções executivas. Assim como é o caso das vereadoras, e eu conheci a Dona Esther. A Dona Esther foi diretora na época que eu entrei na escola e conheci a Dona Esther Troian, a Iroque Aradia, a Raquel Graciotin, todas as vereadoras que passaram por Caxias, a Geni e a Ana, sem dúvida, são nossas parceiras. E eu fico orgulhosa porque normalmente o PT tem sido o partido que mais elegeu mulheres. E isso se dá na Assembleia. Nós somos 14 deputados, somos 9 deputadas em toda a Assembleia e 4 são do PT. E a primeira presidenta também é do nosso partido. E quando a Silvana insiste, a Denise, que tem que mudar a reforma, criar a reforma política, é para igualar direitos. Porque agora nós temos, o partido tem a obrigação de colocar equidade de candidatas. Mas não há condições financeiras iguais entre homens e mulheres. E se não houver um subsídio diferenciado para as mulheres, mesmo tendo obrigação na lista, não teremos o mesmo resultado eleitoral pela falta de iguais condições materiais. Mas eu acredito e eu acho que nós somos mulheres que desbravaram. Vocês 5 que estão aí debatendo o tema e nós que estamos aqui, quem passa que quer saber o que nós estamos discutindo, as que estão aqui sentadas discussando, cada uma na sua área é desbravadora. A Justina trabalhando lá com a pastoral, com os idosos, organizando o bairro, a Aline, que é assessora de comunicação do deputado Marcos Adeluz, que também tem que desbravar espaços políticos. Cada uma aqui faz alguma luta política. Eu me lembro aqui as nossas jovens que fazem perguntas numa grande plateia para o ministro com a maior simplicidade, coisa que nós não conseguimos fazer quando éramos jovens, com a tua idade, Marília. Portanto, estamos mudando. E vamos mudar mais esta sociedade se a gente perder o medo. Meu pai dizia, não toca haver paura quando se fala robe juste. Isto é, não precisa ter medo quando nós fazemos um trabalho justo, um trabalho certo. E a gente tem muito medo só por ser mulher, porque introjetou a cultura da dominação masculina. Mas nós mesmas, mulheres, somos responsáveis, né, Jussara, por muita discriminação que há a partir das escolas. Quantas pessoas são educadoras e que formam a consciência de gênero? São as mulheres nas escolas. Quem educa a juventude em casa? Somos nós, as mães. Mas nós ensinamos e ajudamos a juventude, homens e mulheres, a se pautarem por condutas e valores iguais? Então a superação do patriarcado e do machismo passa pela perda do nosso medo, pela nossa coragem de entrar na política e pela nossa unidade política. Hoje me perguntaram numa rádio lá em Antônio Prado, a senhora acha que tem algum problema que mulher não vota em mulher? Eu digo, não é problema. É preciso se dar conta que as mulheres nos representam. Porque nós temos no inconsciente coletivo que quem nos protege são os homens, os pais. E achamos que a política, quando se considera que só o homem sabe fazer política, é a ideia que queremos uma política protetora e não uma política promotora de direitos. Quando a gente trabalha numa política promotora de direitos, a igualdade é um direito e aí nós votamos nas mulheres porque vemos que elas nos representam. E eu tenho a alegria de dizer que as pesquisas que a gente fez, eu sempre tenho mais mulher que vota em mim que homens. Então eu quero que os homens continuem votando, mas fico muito feliz que mais mulheres acreditam que nós possamos representá-las nos nossos cargos políticos. Muito obrigada e parabéns a vocês. E a nós todas no Dia da Mulher. Obrigada, deputada. Acho que a Paula gostaria de fazer uma consideração. Obrigada. Se alguém quiser fazer alguma consideração, né, da plateia, por favor. Só queria aproveitar a fala da deputada Marisa Fórmulo, que atualmente os movimentos sociais também eles estão organizados, especialmente esse ano, para um plebiscito popular por uma constituinte da reforma política. A Dilma propôs, mas
por conta das forças todas, teve que recuar, mas os movimentos sociais, eles querem debater o sistema eleitoral brasileiro, querem debater a reforma política. Então, lá por setembro, a gente vai ter o plebiscito, vai ser todo feito também um trabalho de debates em vários espaços, e justamente uma das pautas da reforma política tem a ver com a garantia de participação das mulheres e uma série de outros debates. A gente não colocou aqui, mas algo que interfere diretamente nas nossas vidas é a questão do Estado laico, né? Quantas propostas que têm a ver com os direitos das mulheres, elas são travadas pelo Estado não respeitar a laicidade. Então tem uma série de debates, então está divulgando também o plebiscito, ele está em andamento. Já temos aqui em Caxias um comitê popular formado por diversos movimentos, sindicatos, e logo mais a cidade também vai poder conhecer e debater mais da reforma política, aproveitando também que é ano de eleição e que também a gente teve há pouco tempo todas essas mobilizações populares pelas ruas questionando a política. Bom, acho que as mulheres hoje, nesse desafio do plebiscito, que acho que é importante reforçar, eu falei antes da reforma política, nós tem toda uma campanha, então, para que a gente vote na Semana da Pátria, na Semana de 7 de setembro, que se faça uma votação, né, ouvindo a população sobre o plebiscito pela reforma política. E acho que a gente avançou, o Brasil avançou muito, né, não só na questão das mulheres. Acho que a gente vai analisando, assim, hoje aqui nós sentadas, né? Mulheres que ocupam espaços importantes, né? Cada uma de nós construindo a história, mas representando a história de muitas mulheres, né? Nas empresas, no jornalismo, na política, né? Nos movimentos, fazendo com que o papel da mulher apareça mais e se torne presente. E com isso também apareçam os novos desafios. Era impensável há 30 anos atrás, por exemplo, né? Quem imaginava nós termos uma presidente? Quem imaginava nós termos tantas mulheres ocupando ministérios? A participação das mulheres na Corte Suprema do país, ela é recente também, né? Então, nós vamos conquistando espaços, dando e fazendo esse debate da questão da participação das mulheres, mas também, né, nos aparecem outros desafios que nós temos que superá-los. Bom, e a superação dos nossos desafios requer de nós muita organização e também muitas políticas públicas. Uma das considerações, quando antes a Rosalene me perguntou a questão da família, dos filhos, né? Nós hoje também temos, isso é uma luta das mulheres, a concepção de que a creche, o lugar de cuidar, a escolinha, a escola, né, é um direito da criança. E você veja, nós estamos em 2014 e nós temos até 2016 para que o ensino fundamental inicie, né, a partir dos 4 anos. Então, cada ano está se avançando com o direito da criança de ter direito à escola, né, pública, gratuita e universal. Isso é um direito da criança, mas também é importante para as mães, porque na medida em que você tem também um lugar onde o seu filho possa estar, tendo educação e tendo o cuidado, você também pode trabalhar de forma mais tranquila e melhor. Então, essa luta pela educação dos filhos era uma luta que as mulheres implementaram em muitas campanhas, né? Quer dizer, como foi a luta aqui em Caxias pela Delegacia da Mulher, pela Casa de Apoio Viva Raquel, né? Em homenagem à companheira Raquel. Eu não conhecia a Esther, a professora Esther, mas o meu trabalho no município, eu sou professora municipal. Quando eu comecei no município, eu comecei numa escola anexo e que depois, quando abriu a Escola Municipal Esther Benvenuti, eu fui trabalhar lá, que é uma homenagem à professora Esther Benvenuti. Mas as demais vereadoras eu tive a oportunidade de conhecê-las. E todas elas, no seu tempo, né, foram sempre mulheres à frente do seu tempo, lutando, batalhando, independente das questões ideológicas, mas defendendo questões importantes das mulheres. Mas, em especial, o tributo a Raquel, porque teve toda a sua trajetória na luta em defesa dos direitos da mulher, das crianças, a questão das mulheres contra a violência. Por isso que Caxias tem a Casa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência com o nome da Raquel Graciotin. E temos também uma escola com o nome da Raquel Graciotin, dando a ela, eu acho, uma justa homenagem, né? E hoje, nesse Dia da Mulher, a gente quer lembrar essas
mulheres que passaram pelo parlamento, né? Como a Raquel, como a Geni, como a Iró, como a Esther, mas que tiveram presença e no seu tempo contribuíram muito para que Caxias avançasse e para que a luta das mulheres avançasse. Bom, acho que aqui quando a gente propôs o debate, a gente colocava elas na política novos olhares, né? Acho que a política ela é mais ampla do que ocupar os cargos no legislativo ou no executivo. Aqui nós temos mulheres que fazem parte da política, né? E que atuam politicamente, né? Seja na SIC, seja no jornal, seja nos movimentos sociais. Acho que esse é uma mesa bastante importante. Eu tinha prometido, só vou pedir eu tinha prometido para a Rose que não ia fazer pergunta para ela, mas eu vou fazer. Vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para né? Como é, né, uma jornalista mulher, né, fazer a pauta da política? A gente tem aqui a Noelle, que também cobre política, a Aline que cobriu. Aqui a deputada voltou até para escutar. Mas como é também, né? Tu entrar num ambiente de político, a gente sabe como é que é estar lá com os colegas, né? Mas e aí, entrevistar os homens, né? Porque a gente tem muitos homens que fazem coluna política, né? Que fazem comentários políticos, fazem abordagens políticas. Mas para as mulheres, tu foi uma das primeiras que acho que, né, que começou a trabalhar nessa área. Não, eu acho que agora já tô assim, muitos anos, né, na profissão e também na política aqui em Caxias, já sou conhecida. Mas a coluna, né, mais especificamente, fazer a coluna de política, realmente, no início foi bastante complicado, né, eu tive, assim, algumas reações contrárias, né, quando eu assumi a coluna há alguns anos, isso já bastante tempo atrás. Agora não, agora eu só atuo como interina, eu revezo com meu colega, que é o titular da coluna, mas agora está mais tranquilo. Agora eu acho que já se absorveu isso também, essa questão de a mulher na política, talvez até porque no Estado nós temos, né, colunistas, mulheres de política, então já essa cultura, né, se absorveu. Mas no início foi bem difícil. Sabe, eu sofri bastante reação aqui em Caxias, porque passei a ocupar o espaço que era de um homem, né? Então, né, houve, assim, mesma coisa assim, de tradição, né? Mas, aos poucos, eu fui, acho que, conquistando o meu espaço, né? Colocando a minha marca, né, no meu trabalho. E aí, fui, né? Enfim, tantos anos já, acho que agora está mais fácil. As entrevistas são normais, é como em qualquer outra área, né? Fazer pautas de política, matérias de política, entrevistar autoridades, acho que isso aí é tranquilo, acho que não tem mais problema algum. Quando eu era mais jovem, sim, me olhava um pouquinho, quando eu chegava, assim, um pouco impetuosa, querendo saber, mas agora não, agora a coisa já se acomodou, eu estou acostumada, né? E mesmo quando são pessoas... lideranças, né, que vêm de fora, então eles também já estão super acostumados, né, no país com esse tipo de profissional. Obrigada, Rose. Obrigada pela resposta, pela gentileza de responder, né, já que eu ousei também te entrevistar. Márcia. Falando do Conselho da Empresária, nós esse ano vamos completar 17 anos de existência do Conselho. O Conselho surgiu com a necessidade de alavancar novas lideranças femininas, né? Então, a gente, durante todos esses anos, a gente procurou aproximar cada vez mais as mulheres lá da Câmara de Indústria e Comércio. Nós temos, no decorrer desses anos, se aumentou o número de diretoras da casa. Já por 2 edições, nós temos uma mulher vice-presidente. Temos a presidente do Conselho Deliberativo, que é uma mulher. Então, tudo isso a gente fez para que realmente as mulheres se aproximassem e realmente também nas próprias reuniões de almoço havia um preconceito das mulheres participar como um evento muito masculino. E hoje, várias reuniões de almoços, mais da metade do número de participantes é mulheres. Com isso também, a gente está na 11ª edição agora, no dia 19 de novembro. Nós temos o Mulher Empreendedora, que a gente valoriza 4 mulheres da nossa sociedade caxiense
que se destacaram, seja no comércio, na indústria, nos serviços, nas mais diferentes áreas, sempre procurando valorizar o trabalho da mulher. Obrigada, Márcia. Acho que a deputada quer fazer uma pergunta? Tem mais alguém que queira fazer pergunta também, por favor? Eu queria trazer um depoimento que vocês têm a imagem que a Assembleia, por exemplo, é um lugar que as mulheres têm todos os direitos garantidos como em qualquer instituição. E nós descobrimos agora no final do ano passado que a gestante deputada que ganhar bebê e que quiser fazer a sua licença, como qualquer trabalhadora tem o direito, ela perde o direito ao mandato, ela tem que ser substituída. E isto, em vários lugares do Brasil, já não é mais. E o Rio Grande do Sul está mudando, e eu tenho certeza que todos os deputados homens vão ser solidários a essa mudança, porque senão não adianta querer cumprimentar a mulher no Dia da Mulher e se na hora de votar vão tirar o direito das mulheres usufruírem da licença gestante como qualquer mulher em qualquer lugar. E isso temos no Rio Grande do Sul, para provar como é uma casa masculina, né? Que não garante no seu regimento esse direito. E também a outra coisa como depoimento, eu acabei assumindo uma função e fui descobrir que em todo o tempo da Assembleia, que tem mais de 170 anos, nunca uma mulher foi secretária de partido nenhum. Então é mais uma prova como a estrutura política ainda é uma estrutura de poder conduzida por homens. Mesmo nós que temos o maior número de mulheres deputadas, por coincidência caiu para mim a oportunidade de ser a primeira de toda a história da Assembleia, que é inadmissível não estarmos nesses espaços de poder. E eu queria perguntar então para vocês, especialmente para esta jovem, que eu vejo que ela tem uma consciência ideológica clara e faz questão de mostrar, né, que o que vocês sentem na política na nossa cidade? E como é que vocês pensam se engajar nela, já que a política é um espaço de mudança social? Porque tem movimento social que foge da política. Então, respondendo rapidinho, pensando e respondendo, atualmente, por a gente ter uma vereadora, uma única vereadora mulher, acho que o espaço, ele reflete muito, então, do quanto Caxias também, ele culturalmente não consegue eleger mulheres, mas também da necessidade de talvez fazer mesmo uma reforma para que mais mulheres possam participar, até porque o eleitorado feminino ele é maior que o masculino. A gente também tem metade dos postos do mercado de trabalho aqui de Caxias são ocupados por mulheres, então da necessidade. Então o cenário ele ainda está muito calcado nessa lógica patriarcal, nessa lógica machista. No entanto, a gente tem movimentos de mulheres aqui em Caxias, muitos movimentos de mulheres infelizmente também não conseguem entrar na política, fazer o debate. A gente tem tantos coletivos de mulheres, de mães que estão organizadas nos bairros, mas que talvez falta ainda um pouco para poder avançar e discutir a questão da política. Atualmente, a Marcha Mundial das Mulheres, do qual participa, ela faz o debate da política. A gente também tem muitas meninas que são militantes partidárias e também estão envolvidas nos partidos políticos e também desejam essa entrada na política institucional. Mas é necessário, acho, um grande trabalho, deputada Marisa Fórmulo. Mais mulheres elas têm que se envolver, os coletivos. Mulheres jovens também, a gente teve há pouco tempo marchas relacionadas mais à pauta das jovens mulheres, mas ainda o debate da política ele é um desafio que está colocado nos movimentos de mulheres de Caxias. Não sei se é isso. Claro, a gente também tem muitas mulheres envolvidas em pastorais sociais, né, deputada, que tu conhece. A gente está envolvida, às vezes, em muitas pautas que têm a ver com os cuidados das mulheres e outras coisas. Então, ainda é um desafio a gente poder entrar na política, mesmo quando a gente é organizada em movimentos. Eu acho que uma das coisas que a gente, às vezes, não se dá conta é aonde é que se tomam as decisões. Nós, as mulheres, fizemos muitas coisas. Em geral, se a gente pudesse fazer uma linguagem figurada, nós fizemos todo aquele trabalho de formiguinha, né, embaixo e tal. Só que conforme vai se hierarquizando a sociedade e a tomada de decisões, né, vai se tendo uma peneira, e a tomada de decisões é ainda um universo onde as mulheres participam um pouco. E isso vale para todas as instituições.
né? Vale para as instituições, para os diferentes movimentos sociais, vale para hierarquias das igrejas, né? Vale para a questão empresarial, vale para a questão política, porque tudo isso é um pouco reflexo da nossa sociedade. É uma sociedade que ainda é aquela coisa, são algumas expressões que são fáceis de pegar. Eu te ajudo em casa. Eu não quero uma sociedade onde alguém me ajude. A casa, a família, o cuidado com as pessoas que a gente ama e gosta, é um cuidado que é de todos, que é de nós dois, nós juntos vamos fazer isso. O amor é para isso também, para repartir as coisas. Então não é uma ajuda que a gente quer, é o companheirismo lado a lado, vamos fazer junto. Eu até te deixo, a gente, né, faz uma concessão em alguns espaços. Não, nós não queremos concessão. Nós queremos estar junto, participando, com o nosso olhar, com o nosso jeito, porque nós não temos o mesmo jeito dos homens de fazerem as coisas. E nós temos esse direito. E aí, com o tempo, que eu dizia, com o tempo as pessoas vão se acostumando, né, com a gente. A gente fica pensando, a gente desbrava espaços e vai abrindo caminhos, alguns vão se acostumando, outros se acostumam porque a condição é essa mesmo e não podem fazer nada, né? E na medida que o tempo vai passando, nós também nos acostumamos com algumas coisas e vamos ou passa liso ou a gente faz de conta que não houve mais, né? Eu acho que isso também tem, porque fica ruim brigando o tempo inteiro, mas o que a gente precisa se dar conta é de que todos os espaços de poder, de tomada de decisões, as mulheres precisam começar a participar. Bom, nós nos organizamos lá na pastoral, no cuidado e tal, mas nós precisamos empoderar essas mulheres. Essas são experiências, são espaços de poder importante, né? A colega estava dando o exemplo da SIC, por exemplo. Realmente, eu vivenciei algumas idas nas reuniões de almoço em que dava para contar, nós não enchíamos uma mão, né, das mulheres que estavam lá. Era aquela coisa meio até constrangedora, muitas vezes. E hoje não, hoje existe uma paridade maior. Então, tem que abrir espaços de alguma forma para que a gente possa ir empoderando as mulheres, para elas participarem da tomada de decisões nos seus diferentes círculos de decisão, que não se dá só na política institucional. Eu hoje não estou na Câmara, por exemplo, mas também estou num espaço de decisão política, né? Eu tenho uma militância política. Quem está no jornal, por exemplo, que é um trabalho, é uma profissão, mas também está lá num espaço onde toma decisões políticas. Isso que eu digo, tudo na vida são decisões políticas. Eu não estou falando da política partidária, né? Eu estou falando da decisão de mundo, de quando você decide que mundo você está ajudando a construir. Quando você diz, eu vou fazer isso e não aquilo, eu estou dizendo, eu estou a favor disso e contra aquilo, ou eu vou dar mais valor a esse. Então, a visão de mundo são valores, são concepções, é uma ética, é tudo envolvido. E a política partidária, ela precisa ser a síntese disso. Então, quando a gente fala em reforma política, a gente quer fortalecer os partidos políticos. Eles precisam ser sérios e ser a síntese daquilo que a sociedade acredita. Ter um viés ideológico, ter compromisso, né? E a reforma política, que vai fazer o voto em lista, que é o que a gente defende, né? O voto ser do partido, é para fortalecer a instituição partido político, que precisa, com toda a seriedade do mundo, se avançar. Nós precisamos dar esse passo na democracia brasileira para avançar na conquista de mais direitos. Passa, sim, por reformar as instituições. E essa instituição, dessa forma como hoje é concebida a política partidária, ela precisa de mudanças. E ela precisa de mudanças que avancem na participação das mulheres e que não se retroceda. Ela precisa de financiamento público para permitir que as mulheres com menos condições financeiras possam, e que tenham ideologia, que tenham compromisso, que tenham militância, que tenham história, possam se apresentar como alternativa de poder, sim, né, de representar o seu segmento. Agora, para isso, é preciso que a gente tenha outras formas de financiamento. Hoje, o financiamento privado, como é feito, impede que muitas mulheres que não detêm condições econômicas ou não conseguem criar um círculo maior de apoio, possam participar efetivamente. Então, muitas das mulheres não é que não se encorajam ou não querem. As condições objetivas para a participação das mulheres, ela é muito diferente.
né? Os homens têm muito mais organização e facilidade para isso, decorrente de toda uma luta histórica, né? Então, acho que esse é o desafio. Esse 8 de março vamos comemorar o que a gente avançou. Foram muitas coisas. Hoje nós estamos num outro patamar e ainda bem a luta de homens e mulheres que construíram isso. Mas nós precisamos avançar mais, e acho que esse é um convite que está de pé para quem está ouvindo, está de pé para essa juventude toda, né? Porque nós que somos jovens há mais tempo, né, temos o compromisso também de continuar na luta e de mostrar de que é possível. Não desanimem, nós chegamos até aqui e conquistamos muitas coisas, vocês têm que vir para trás e conquistar muito mais. Eu gostaria de colocar ainda um aspecto da questão da política e da Câmara de Vereadores, que é, eu digo, as mulheres têm a dupla jornada de trabalho, né? E na política a gente acaba tendo a dupla jornada também de pautas. Porque a gente vai ter que se preocupar com os temas das mulheres, né? Com tudo que relaciona com as mulheres, mas não só, né, o tema das mulheres. A gente não pode se privar de discutir o orçamento, né, da cidade, de discutir o planejamento urbano da cidade, assuntos dos homens, né? A gente não pode deixar, né, as decisões, né, maiores para os homens e as mulheres ficar só no varejo. Então eu vejo que isso a gente tem que cuidar para não reproduzir dentro da Câmara de Vereadores, né? Porque às vezes até na hora de discutir espaços de comissão, das comissões. Hoje eu presido da Comissão de Direitos Humanos, gosto do trabalho da comissão, mas sou arquiteta de formação, né? A gente tem uma comissão de desenvolvimento urbano. Essa eu até agora nunca consegui presidir a comissão, né? Já me dispus, mas a gente nunca consegue, porque aí, né, é um espaço para os homens. Então, assim, o que eles liberam para as mulheres vai ser a Comissão de Direitos Humanos, e mais ou menos é por aí, né? Mas é uma luta difícil essa das comissões. Eu fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, né? Que redação final, que é uma das principais comissões e é um espaço muito técnico e muito masculino mesmo na Câmara. Eu também fui a primeira líder do governo, então acho que em função disso era importante essa comissão. Mas para as mulheres, não só na Câmara, como em outros lugares, sempre podem olhar numa reunião. Quem é que faz a ata mesmo? A mulher que tem letra bonita. Quem é, porque quem é que faz? São algumas coisas que vão acontecendo e nos diferentes espaços isso se reproduz. Só comentando, eu trabalhei aqui no parque por 8 anos, fui inclusive diretora administrativa e eu comandava e juntava toda a parte organizacional, ou seja, a segurança ficava subordinada a mim, o pessoal do estacionamento, tudo passava por mim. Como era um cargo normalmente masculino, os homens conseguiram me chamar de xerife. E durante todo esse tempo eles diziam, tudo com a xerife, né? Porque tinha que ser um cargo masculino. É sempre assim, nós somos, né, muito duronas, cercada por pessoas meigas, né? Nós é que somos duronas. E eu quero fazer também de forma muito fraterna, já que a gente está aqui na Festa da Uva, uma pequena provocação, mas também o mundo ele é simbólico, né? Às vezes a gente fala uma piadinha, uma pequena piada, mas ela tem um fundo lá de verdade, quantas piadas machistas estão colocadas. E no caso aqui da Festa da Uva, só para a gente pensar, refletir mesmo, uma pequena provocação. Quando a gente fala em Festa da Uva, quais são os papéis que são reproduzidos da mulher nessa festa que representa a nossa cidade, que conta da nossa história? Eu não vou citar aqui fatos em função, né, desses últimos dias, mas para a gente refletir quando se fala em mulher e Festa da Uva, quais papéis estão colocados? Quais são os papéis que estão ali representados? Que os símbolos, eles estão ali, eles falam na gente e podem reproduzir algumas lógicas tradicionais que os movimentos de mulheres, eles estão aí batalhando para que o mundo seja diferente para nossas vidas. Mulher presidente da Festa da Uva, né? Tá na hora. Com certeza, né? Acho que esse é um espaço que precisa avançar bastante. Bom, não sei, vocês gostariam de fazer... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Senão, vou passar para as considerações finais já para as nossas convidadas. Então, Márcia, por favor. Quero agradecer o convite e dizer que realmente a nossa batalha hoje realmente é só um dia comemorativo. A nossa batalha começa amanhã de manhã às 7 horas de novo. Obrigada. Obrigada, Márcia.
Eu da mesma forma, como eu falei no início, né, agradecer o convite à Denise para participar. Uma pena, né, que as outras 2 ex-vereadoras não puderam estar aqui para a gente ampliar, né, essa troca de ideias. Acho que teria sido super interessante. Para mim foi bastante válido até, né, em questão profissional, né, para armazenar informações, enfim. Mas valeu, muito bom. Obrigada, Rose. Então, agradecer também a Denise pelo convite, pela Comissão de Direitos Humanos, agradecer também a todos aqui presentes. E vamos à luta, né? Hoje é dia, mais que parabenizar, é dia de celebrar as lutas e convidar outras mulheres para estarmos juntas. Obrigada. Eu quero agradecer a Denise pelo espaço, pelo convite. Agradecer as companheiras aqui de mesa, que acho que sempre que a gente para conversar um pouco, trocar experiências, a gente aprende muito e também para pensar um pouco, né, que na corrida, no cotidiano, aquela vida que a gente vai tendo 1000 coisas para resolver, não para pensar tanto. Então acho que agradecer esses momentos de convívio, reforçar de que vale a pena, nós mulheres conquistamos muito e temos muito por fazer. Mas a vida, eu sempre digo, da vida a gente só leva a vida que a gente leva. E quem tem compromisso com um mundo melhor e acredita nisso, né, passa pelo mundo, porque tem várias formas da gente passar pela vida, né? Mas a gente precisa, eu sou daquelas que acredita que a gente tem que passar pela vida acreditando e apostando nas nossas convicções. Nós não precisamos pensar todos iguais, nós temos que construir um mundo melhor com a diversidade, com a diferença, respeitando cada um como é. E por isso o convite que fica para quem está aqui e para quem está nos ouvindo, né? Não deixe de fazer o que você acredita. Lute por aquilo que você quer. Vale a pena, e vale a pena nós mulheres lutarmos por aquilo que a gente acredita. Viva o 8 de março, em homenagem a todas as mulheres que já lutaram. Vamos nos acomodar um pouquinho e vamos assumir a nossa luta para a gente deixar para a próxima geração um mundo melhor. Muito obrigada. Obrigada. Bom, então agradecer Márcia, Rose, Paula, em especial a Silvana, nossa sempre vereadora. Também agradecer e fazer o reconhecimento mais uma vez das vereadoras, né, da história de Caxias do Sul. Então a Esther Benvenuti, a Iroque Aradia, a Gilda Nora Graziotin, a Raquel Graziotin, a Geni PTF, a Rosane Ramisch, a Silvana, que já está aqui, e a Ana Corso. E agora, então, eu representando todas essas mulheres aí que marcaram a história do nosso legislativo. Então, eu agradeço a participação de todos e todas. Eu agradeço ao pessoal aqui, os funcionários da Câmara, né, que estão nos ajudando, o pessoal da TV Câmara, a Mari, nossa assessora da Comissão de Direitos Humanos. Obrigada, e eu encerro, então, o nosso bate-papo de hoje, do 8 de março, e que esse dia seja um dia de comemoração, mas que a gente consiga também refletir e continuar fortalecendo a nossa luta nos outros dias do ano. Obrigada.